Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à Semana da Experiência do Cliente na Pequena Empresa. A experiência do cliente é um tema super relevante e que na pequena empresa ela se torna um diferencial competitivo extremamente importante para o sucesso dos negócios. Eu sou a Juliana Cândido Custódio, fundadora da RepTrack, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como oferecer a melhor experiência do cliente na pequena empresa. Mas é só a primeira parte do nosso bate-papo que a gente vai conversar só ao longo de toda essa semana com muito conteúdo aqui para você pensar, refletir e ver como aplicar isso no teu negócio. E é por isso que é muito importante a gente estar discutindo aqui o que a empresa pode realmente estar fazendo de errado para não dar aquela experiência realmente que o cliente está precisando ou que está querendo receber naquele momento. A gente pensar em experiência do cliente, a grande questão, independente do porte, independente se é pequena empresa, independente se é grande empresa, é a gente saber estabelecer o que é a experiência do cliente afinal. Hoje, a experiência do cliente é muito banalizado, muito romantizado em empresas, por diversos profissionais, por causa da banalização do uso do termo mesmo. Acho que experiência é um termo bonitinho e está sendo usado para tudo, né? E, na verdade, experiência nada mais é do que a vivência do consumidor, no caso, né, do cliente, em contato com a marca. Só que essa vivência, ela é separada por diversos momentos, em diversos pontos de contato. E esses pontos de contato não são apenas canais de atendimento, canais de relacionamento, mas é muito mais que isso. São todos realmente os momentos em que ele está vendo, está recebendo estímulos daquela empresa. Então envolve desde a parte da comunicação, desde a parte do ambiente de loja, desde a parte das estratégias pós-venda. Então é toda a jornada de compra que conta realmente para formar essa experiência do cliente, né? Primeiro ele forma a expectativa dele em relação ao que ele pode realmente receber dessa empresa, que vem muito através do quê? Da comunicação, seja da comunicação da empresa que ele recebe como informações, como promoções, seja do que falam a respeito dessa empresa ou do que ele vê a respeito dessa empresa. Depois envolve ali o momento durante a compra, né? Tudo que envolve a questão de contato mesmo com o produto, com o serviço, o ambiente da loja, os colaboradores, o atendimento, o pagamento. E depois a parte da finalização e do pós-venda, né? Do pós-venda não considerando só o pós-venda, mas também a questão da fidelização, do sistema de benefícios, do relacionamento com esse cliente. Então a gente entendendo realmente, né, que a experiência não é apenas pontos de contato, pontos de relacionamento e muito menos pontos de atendimento só, a gente não pode de jeito nenhum cair na confusão de que experiência se mensura com satisfação. Então a gente não pode cair no erro de também banalizar a forma de mensurar a experiência mensurando a satisfação do consumidor, né, do cliente. Por quê? Porque muitas empresas elas fazem ali pesquisa com os clientes para identificar o que eles querem, logicamente, mas também se eles estão sendo bem atendidos, se eles gostaram dos produtos, se eles gostaram dos serviços, né? Como que eles se sentiram no contato com essa empresa. Perfeito, isso é super necessário. A grande questão é que essas pesquisas de satisfação elas trazem uma percepção apenas parcial da realidade daquele cliente. Por quê? O cliente ele tem uma certa dificuldade de estar externalizando o que ele realmente queria com aquela compra, a satisfação dele em linhas gerais, tá? Isso não só por causa da pesquisa em si, mas principalmente porque o cliente às vezes nem sabe o que ele quer. Eu até brinco com os alunos que a boa estratégia de marketing tem que entender o que o cliente está tentando entender que ele quer, tá? É essa a grande questão. O cliente, ele sabe mais ou menos, ele sabe algumas questões, ele tem algumas prioridades, lógico, mas exatamente o que ele realmente quer, não. Mas ele tem pontos de referência para fazer comparação. E, né, hoje a gente sabe que o cenário está muito competitivo, principalmente porque a maior parte dos consumidores passou para o online. Só para vocês terem uma noção, antes da pandemia já era na faixa de 88% em média que buscavam informações dos produtos e dos serviços na internet antes de ir para o ponto de vendas fazer suas compras. Isso antes da pandemia. Imagine agora.
tá? 88% na média de todos os setores é muito grande. Tem setores que chegam a 95%. Então os clientes, eles realmente, eles zapeiam, vão na internet, vão fuçar, vão saber, porque eles estão buscando informações e comparações em relação ao que eles realmente podem ter para satisfazer a necessidade deles. E aí já começa a experiência, porque é nesse momento em que ele vai estar criando a expectativa. E após isso, ele vai estar entrando em contato com diversas empresas, inclusive a sua, vai estar analisando os produtos, o serviço, vai estar colocando ali na balança o que será que é bom para mim, o que será que é mais conveniente, o que me vale mais a pena em termos de custo-benefício, não só de preço, né? Atente-se a isso também, para depois ele efetivar a compra e, né, consequentemente ter um relacionamento mais estreito ali com a empresa. Mas você viu que todo momento antes da compra é muito importante realmente para criar essa experiência. E é ali onde a gente tem essa questão da expectativa. Então, para a gente ver a experiência realmente desse cliente, não é só perguntar a satisfação, porque não adianta a gente perguntar a satisfação se a gente não sabe o que ele estava buscando. Porque se a gente não sabe o que ele estava buscando, mensurar a satisfação não traz respostas para a gente para saber o que melhorar realmente na empresa. Então, você tem lá uma pesquisa que vai trazer ali, né, índices de satisfação ou de probabilidade de indicação, visto por NPS, que a gente vai falar isso no próximo conteúdo, que vai trazer apenas se o cliente gosta, se ele não gosta, se ele ficou satisfeito, se ele não ficou satisfeito, mas e se ele não ficou satisfeito? Se tua nota não foi um resultado tão bom, o que melhorar? O que fazer de melhor? E é isso que as empresas realmente precisam entender, principalmente as pequenas, né? A gente tem que saber realmente olhar para dentro do negócio, para ver as oportunidades, para trazer isso como melhorias para a empresa. E como eu preciso entender que o cenário mudou, com toda essa competitividade, eu tenho que estar muito mais antenado ao que eu estou fazendo em termos de estratégia, me comparar com os concorrentes para eu saber qual que é a minha prioridade de ação e quais são as oportunidades realmente de melhorias que eu tenho diante das minhas falhas. Porque isso é um pouquinho diferente da gente estar vendo só a parte do cliente. Quando a gente vê muito só a parte do cliente, quando a gente vê só muito a questão externa, né, e só feedbacks externos, o grande problema é que a gente trabalha em correção de problemas. E quando a gente trabalha em correção de problemas, o problema é que o problema já aconteceu. E se o problema já aconteceu, os clientes já viram, já teve insatisfação, já teve ali pontos de, meu Deus, essa empresa não é tão boa, meu dinheiro não valeu tanto a pena eu comprando dessa empresa. Então a gente tem que se antecipar a isso. E para se antecipar isso, a empresa tem que saber fazer um diagnóstico para ela ver o que ela está fazendo de errado. E esse diagnóstico é uma auditoria de estratégias. E por que fazer essa auditoria de estratégias é muito importante para os negócios? Porque a gente tem que estar atento que o cenário mudou. Né? O cenário mudou em relação à pandemia, logicamente, mas não só em relação ao comportamento de consumo por causa da pandemia, por causa das indicações da doença. Não, a gente tem que ver que o cenário de negócios como um todo, ele mudou. A gente tem a questão da crise, a gente tem a questão política, né? A gente tem a questão realmente da própria pandemia que fez com que o comportamento das pessoas e das empresas mudassem. Essa mudança ocasiona ali novas oportunidades para os consumidores e é a partir disso que a gente vê as mudanças ali de comportamento e as novas tendências. Então eu tenho que entender que num primeiro momento as pessoas estavam realmente ali na pandemia, metade do ano passado, março, abril, estavam com medo, estavam com receio, né? Teve a questão relacionada ao isolamento, então o consumo ficou muito mais criterioso, as pessoas começaram a dar muito mais valor em relação ao seu dinheiro, né? As compras, elas viraram questões muito mais de busca de comodidade, de facilidade, e o online, ele bombou. Tá? Então a gente tem que entender que houve esse primeiro momento. Depois, no segundo momento, as coisas começaram, não necessariamente a se acalmar, nada disso, mas as pessoas começaram a se acostumar. Se acostumar com online, se acostumar com comparação, se acostumar com dar valor ao dinheiro, precisar de contato social, precisar de uma valorização do eu, até por questões psicológicas, né, muito fortes. Essa relação social do ser humano é importante a gente entender, porque isso movimenta muito a questão do consumo, para
mudar realmente algumas estratégias. Porque com toda essa busca, né, por valorização do eu, de questões sociais, as pessoas buscam um consumo que realmente eleve o bem-estar, eleve a percepção de qualidade, não só para elas, mas para os outros. Sabe aquela questão de eu não compro apenas para ter, mas eu compro para ser, eu compro para uma realização, um bem-estar. Então as pessoas estão preocupadas com a questão do ambiente, né, em relação à saúde, em relação ao distanciamento, em relação à ventilação, à circulação. Então algumas empresas já começaram a se antenar em relação a isso e a gente vai conversar, né, no próximo conteúdo, né, no terceiro dia a gente vai estar vendo essa questão relacionada ao ambiente físico e por que ele é tão importante para a experiência do cliente, principalmente na pequena empresa. E a gente vê que essa questão das pessoas precisarem de um social em relação à empresa é muito a valorização de formas diferentes relacionadas ao consumo. É um consumo mais próximo da casa, é uma relação ali mais próxima, é a base da indicação. Então são novas formas de contato para as pessoas realmente consumirem. E as empresas que entenderam essa mudança, essa tendência, essa valorização no consumo conseguem criar experiências que são muito mais rentáveis, tá? Mas isso porque, logicamente, elas entenderam que a necessidade do consumidor é outro, não necessariamente o comportamento, mas a busca o que esse consumidor realmente busca é outra coisa que não era ali há 1 ano e meio antes de acontecer tudo isso. A gente tem que pensar nos problemas também relacionados à oferta dessa melhor experiência do cliente na pequena empresa. A gente tem que considerar 3 grandes momentos ali para o cliente, né? Como eu falei para vocês, experiência não é só atendimento, então é um processo antes, durante e depois da compra. Antes da compra é onde o consumidor vai estar comparando as opções, ele vai estar atrás de informações, vai estar buscando saber sobre a empresa. Então, os principais problemas estão relacionados à ausência de dados sobre os clientes, sobre suas preferências, sobre seus comportamentos e sobre o mercado de fato, né? Até para estabelecer uma boa comparação. Além disso, né, a ausência de uma comunicação que seja alinhada e bem efetiva com o produto, o serviço, é fundamental para estabelecer uma boa expectativa para esse cliente e também fazer com que ele perceba a qualidade no nível adequado que a empresa pode atender esse cliente também. Durante a compra, né, os grandes problemas do pequeno negócio é a adaptação de ambientes, tanto físicos quanto digitais. Né? Os ambientes eles têm que ser adaptados à proposta da empresa para cliente, ao perfil do cliente, para construir para ele um universo de referência que é capaz de fazer com que o consumidor saiba se aquele ambiente é um ambiente que tem mais qualidade, tem um melhor produto, existe uma predisposição a ter maior confiança naquela empresa, naquela marca, e tudo isso é relacionado a detalhes do próprio ambiente, né? Então vai desde um tipo de iluminação, espaçamento, né, a forma em que eu vou estar dispondo os produtos, né, como eu vou estar fazendo todo o processo, organizando ali no meu negócio, no ambiente online também eu tenho que ter uma estética, né, um fluxo de informações, uma navegabilidade que vai fazer com que o usuário perceba a qualidade na minha oferta de fato. Né? E além disso a gente tem outros 2 grandes problemas, que um é a falta de padrão de atendimento, padrão de processos, padrão de relacionamento mesmo de fato com esse cliente e consequentemente falta de padrão para a entrega do produto. Né? E essa falta de padrão é mais relacionado com a como essa oferta ela é fornecida para o cliente do que qualquer outra questão. Né? Para isso a gente precisa de muita organização interna do pequeno negócio. E uma coisa que poucas empresas consideram é a questão da falta de previsão de demanda. A previsão de demanda é essencial para a gente ponderar o nível da experiência do cliente que a gente quer ofertar para o consumidor. Porque quando a gente tem uma baixa demanda, o que acontece? A gente tem 2 perspectivas, né? Quando a gente tem uma baixa demanda, a gente tem baixas vendas e no pequeno negócio, o gestor, o empreendedor, ele fica desesperado porque ele precisa vender, ele precisa fazer movimentar. E aí está o grande gap da necessidade de dar vazão através de promoções que às vezes não faz sentido para o negócio, através de algumas ações que fazem cair a qualidade do produto. E isso tudo faz com que caia a experiência do cliente também. Além disso, né, a gente tem que pensar que uma baixa demanda desmotiva colaboradores, desmotiva a equipe interna, né? Então eu também tenho que pensar por esse lado.
E o contrário também é totalmente verídico. Se eu tenho uma alta demanda na minha empresa, eu vou ter ali não necessariamente uma qualidade de atendimento, né? Uma qualidade de circulação, tanto no meu site, no meu e-commerce, quanto, né, no próprio estabelecimento físico. Eu também tenho que pensar no momento após a compra. Na pequena empresa, a gente tem dois grandes problemas depois que o cliente ele já fez a compra e foi embora do negócio e foi fazer o uso do produto, do serviço, né? Algumas empresas ignoram o cliente nesse momento e, na verdade, é o momento da gente construir estratégias de relacionamento, né? Então, a falta de valorização dessa proximidade e relacionamento no pós-venda é importante para aproximar o cliente da empresa. Além disso, a gente tem que pensar na questão relacionada a clientes fiéis. Como que a gente vai tratar e se relacionar com esses clientes, porque depois que ele é fiel, o nível de exigência dele é um pouco maior do que uma primeira compra, porque ele já conhece a empresa, ele já tem uma expectativa clara criada na cabeça da capacidade, né, do que a empresa pode ofertar. Então a empresa tem que seguir aquele padrão rigoroso de qualidade ou minimamente aumentar um pouco, né, a cada nova compra, a cada nova entrega, né, com pequenos benefícios, não necessariamente grandes benefícios, mas a questão de ter uma proximidade, ter uma diferenciação de outros clientes já é uma grande vantagem para ele. Então, por isso a gente tem que pensar, né, acima de eu quero melhorar a minha empresa, eu quero atender um determinado grupo de consumidores, eu quero ter o resultado financeiro. Antes da gente pensar nisso, a gente tem que pensar muito no cliente. Quem é o cliente, mas o cliente que realmente está mais adequado, adaptado a aceitar bem a minha oferta, e por que eu quero vender para esse cliente? Qual que é o sentido da minha venda para ele? Como que esse cliente ele vai se realizar de fato com a compra que ele vai estar fazendo no meu estabelecimento? É eu tentar entender o porquê que ele compra, né? Por que ele compra da minha empresa e não das outras? A partir do momento em que eu entendo esse benefício associado com o meu negócio, eu consigo criar realmente experiências mais genuínas e, consequentemente, oferecer melhores experiências de compra. E é isso que a gente vai estar discutindo nos próximos conteúdos, mas para vocês perceberem realmente essa mudança, eu queria propor para vocês hoje uma atividade, né? Que não é só vocês verem conteúdo, mas é colocar a mão na massa de verdade, tá? Então, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, um quiz para você entender qual que é o perfil da experiência que a sua empresa oferece para o seu cliente. O que é esse quiz? Nada mais é do que um teste para você saber qual que é o perfil da sua empresa em relação à proposição de experiência, né, de vivência em contato com a sua marca que você é capaz de oferecer ali para o seu cliente, numa perspectiva estratégica, não relacionada apenas à satisfação, atendimento, porque isso realmente não é experiência, isso é só um pouquinho ali dela, tá? Até para vocês entenderem, tá? Só essa questão de atendimento, né? Essa questão, por que eu falo que não é o tudo da experiência? Porque ela não representa nem 25%, né, de toda a parte de percepção de satisfação de fato para o consumidor. Isso a gente vai desvendar também no próximo conteúdo. Então aguarde que eu trago mais novidades para vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!